Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa convidada especial para contar a experiência dela, ela vive no Reino Unido, então a professora Tatiane Teshima. Então a gente vai ter a honra de recebê-la aqui hoje e ouvir a história da professora Tatiane. Opa, ela já está aqui, vou enviar o convite. Atenção. Olá, Olá, boa tudo noite. bom, Mi? Tudo jóia, Tati? Olha, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Imagina, obrigada eu por me chamar. Olha, eu toda íntima, Tati, gente, essa aqui é a Ah, com certeza. olha só, tão novinha, professora Tatiane Testimo, nos dando orgulho aqui, gente, vocês não imaginam. Deixa eu falar para vocês aqui do currículo dela, tá? Ela é doutora em diagnóstico e Ai, patologia bucal pela USP, pós-doutora pela USP também. Ela tem doutorado de sanduíche, Research Fellowship na Dental Institute, King's College London. E ela é professora de estomatologia no Eastman, gente, no Dental Institute. É o instituto que faz a prova do Oral, a prova que eu estou passando por ela. me Atenção, dá, me dá muitos pesadelos ainda. eu posso Não tô te imaginar. desanimando, mas me dá muitos pesadelos aí. Eu, minha linda, que CV maravilhoso. Deus abençoe. Que honra estar falando com você. Obrigada por aceitar, viu? Ai, Obrigada. eu tô muito feliz de estar aqui. Imagina, eu escutando você falar do meu CV, nem parece que passou tanto tempo e eu fiz essas coisas todas. Mas eu fiquei muito feliz de você ter me chamado. Eu acho importante compartilhar com as pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas sobre isso, porque ainda faz meu coração palpitar um pouco, de lembrar de tudo que eu passei. Mas é um prazer meu estar aqui. Muito obrigada, viu? Você, nossa, que honra. Olha, eu gostaria de ouvir a história do princípio. Então, eu vou fazer a pergunta que eu costumo, tá? A primeira pergunta. Como foi que tudo começou? Que foi que levou a professora Tatiane a deixar o Brasil e se mudar para o Reino Unido e viver aqui em Londres? Muitas coisas aconteceram. Eu tô aqui desde 2013. No início, eu comecei a fazer meu doutorado direto, então eu terminei a faculdade em 2011. E como eu já estava fazendo pesquisa, eu já estava fazendo iniciação científica na USP, eles sempre incentivavam a gente a continuar na vida acadêmica e tudo, e minha orientadora me incentivou muito a fazer o doutorado direto, porque como eu tinha conseguido publicar depois de 3 anos de iniciação científica, me permitiu fazer o doutorado direto. E aí, quando eu comecei, eu lembro que ela sempre falava: olha, o doutorado é muito o que o aluno faz, o que o doutorando quer. Então, o que você achar que você gostaria de fazer, não tem limites, a gente conversa. Ela foi super, ela me apoiou super em várias etapas da minha vida acadêmica. E eu lembro que eu fui viajar com meu irmão, né, para o exterior. Eu fui para os Estados Unidos com ele estava indo viajar, e aí ele falou: ah, você não quer ir? Você não vai precisar pagar para ir comigo? Eu falei: tá bom, então vamos. E eu lembro que eu me apaixonei eu sempre gostei de viajar. Minha família tem uma agência de turismo, então a gente sempre gostou muito de viajar. Ah, Nunca foi assim um problema, sempre teve uma coisa positiva, sabe? Por causa da agência e a experiência da minha mãe e da minha avó com a agência e tudo. E aí eu lembro que a gente teve uma viagem ótima, foi super bom. Só eu e meu irmão, a gente nunca tinha feito isso antes. E eu lembro que eu me apaixonei por ter ido para o exterior e ter ficado nos Estados Unidos. E aí, né, eu já estava no meu primeiro ano de doutorado e eu voltei super animada para minha orientadora, falando: não, com certeza eu quero fazer doutorado de sanduíche, porque na época estava tendo muito incentivo de fazer doutorado de sanduíche. Nas universidades, eles estavam incentivando os alunos a irem para fora, independente do país, para ter experiência, né? E estava tendo aquele boom das bolsas sanduíche do governo. Então era uma época muito boa, tinha muito incentivo, todo mundo falando disso, e aí eu falei: não, vamos tentar. E nessa época eu lembro que a gente tentou achar alguém na cidade eu tinha ido para Nova York na época. E eu queria voltar de qualquer jeito, porque eu tinha gostado muito.
E a gente passou um tempo tentando achar, assim, porque você tem que achar um laboratório que trabalhe com o mesmo tema que você, tem que ter algum link com a sua pesquisa, né? Então a gente começou a procurar, procurar e tentando sempre. E se você não conhece ninguém para onde você quer ir, também é um pouco difícil, porque o ideal é você conhecer as pessoas para você também não acabar num lugar que, né, tem uma experiência ruim porque você não conhece as pessoas. Mas eu lembro que daí na mesma época, nessa procura, a minha orientadora do Kings, a Prof. Tucker, ela veio, ela foi para o Brasil e junto com outros pesquisadores também do King's College, por causa de uma conexão que eles tinham, um network que eles tinham com a patologia bucal, e eles foram dar uma palestra para todo mundo e tudo, por causa dessa colaboração que eles já tinham antes de eu vir para cá e tudo. Então, quando ela foi para lá e a gente falou, nossa, eu acho que eu sei quem é ela. E aí foi uma coincidência muito grande que ela estava trabalhando na mesma área, na mesma linha de pesquisa que a gente, do meu projeto em particular. E aí eu lembro que a gente foi, a minha orientadora marcou uma reunião com ela, a gente foi conhecer ela, a gente foi para o congresso juntos do ASPPQO, que teve, eu acho que na época foi em Águas de Lindóia, se não me engano. E aí ela foi lá, viu meu pôster, a gente conversou mais sobre o assunto e tal, e tudo aconteceu que a gente falou, então vamos aplicar para bolsa. Ela super abriu as portas para mim, foi incrível, foi super acolhedor, sabe? Ela era muito, muito bacana. E a gente gostou dela de primeira, minha orientadora na época super preocupada em me mandar para um lugar bom, um lugar que eu tivesse uma experiência boa. E deu super certo, assim. Aí deu 3 meses depois, não, na época eu apliquei, aí 3 meses depois eu tive a resposta da bolsa para passar 12 meses aqui. E aí eu vim na maior alegria, eu tinha, sei lá, na época eu tinha 22, 23 anos. Eu tava na maior alegria de estar aqui. Não, 23? Enfim, eu era jovem o suficiente. Tava super feliz, animada de vir para Londres, que eu nunca tinha vindo para Europa. Esse era outro ponto também. A Europa era um mundo novo para mim. E minha orientadora na época, a doutora Silvia Lourenço da USP, ela me ela já tinha morado aqui 8 anos, por 8 anos, e aí ela sabia que ia ser uma experiência boa, ela sabia, podia me ajudar com coisas básicas de onde morar e etc. Então ela tinha uma noção muito boa de que ia ser uma experiência boa para mim. Então isso foi muito importante para mim no meu começo. E desde então eu fui para o laboratório, na época eu fazia pesquisa com tecido humano, e aí aqui eu vim fazer pesquisa com experimento animal. E foi um mundo completamente novo para mim. Eu parei de fazer clínica, porque eu não podia trabalhar na clínica, que eu não podia atuar na clínica, mas acho que a gente já vai chegar nesse ponto. E eu passei o meu doutorado e o meu pós-doc inteiro sem trabalhar na clínica, porque, assim, com regularidade, né? Quando eu ia para o Brasil, de vez em quando eu ia na clínica de alguns amigos, ajudar e tudo, com a parte de estômago. Mas, assim, eu não podia fazer mais clínica aqui. Então, foi 100% laboratório. E foi uma época muito boa, porque eu aprendi muita coisa. Era um departamento do King's de desenvolvimento craniofacial e de regeneração de tecido, que é um centro muito reconhecido, muito famoso, cheio de gente muito boa, que faz pesquisa bem diferenciada, então eles super se contribuem com outro departamento. Conheci pessoas maravilhosas no departamento, que no começo você tinha que achar umas pessoas. Meu inglês era bem, bem péssimo no começo. Então, eu sou um pouco envergonhada, né? Na verdade, você vê, eu comecei bem com essa live, que eu não sabia nem que eu tinha que atualizar meu Instagram. Diz, olha, já estão perguntando aqui, quando foi, em que ano foi que você chegou aqui? 2013. Pronto. Cheguei em 2013, março de 2013. Aliás, faz exatamente 8 anos que eu cheguei aqui, mais ou Olha, menos. aniversário. É. E na época eu lembro que eu vim, assim, com a cabeça aberta, que eu ia passar um ano aprendendo coisas novas e que depois eu ia voltar para o Brasil e continuar com o que eu estava fazendo antes, né? Mas eu sei que na época, assim, como Londres é uma cidade grande que nem São Paulo, eu me adaptei muito fácil aqui, eu acho. Claro que não foi um mar de rosas todos os dias, foi difícil me adaptar, foi difícil eu lembro que eu ficava com tanto sono no começo, É, porque eu estava absorvendo tanto o inglês na minha cabeça todos os dias, num departamento de pesquisa,
renomado e eu tinha medo de falar com as pessoas, de falar besteira, enfim. E eu lembro que eu passei meses, assim, me adaptando, mas tô aproveitando também, sabe? Feliz. E depois eu só continuei. Então, depois disso, eu só tentei continuar na pesquisa entre Brasil e UK. Maravilha, nossa. Então, você começou em 2013, né? Foi. E aí você começou fazendo essa pesquisa lá dentro da universidade. Daí, essa pesquisa durou quanto tempo? Eu vim como doutorado sanduíche. Então, eu comecei no Brasil em 2011 Hum, e minha bolsa foi até 2016. Eu tive um pouco de extensão na minha bolsa. E eu lembro que do doutorado sanduíche eu tive que terminar meus créditos primeiro. Então, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos no Brasil. Vim sim. para cá por 12 meses e depois eu tive que voltar para o Brasil para terminar meu doutorado. Olha. Então, inicialmente eu passei 1 ano com a Hum, minha bolsa do CNPq, que foi a hum, do doutorado de sanduíche. Voltei para o Brasil para terminar a tese. E aí, depois que eu terminei, eu apliquei para a bolsa do pós-doc, pela FAPESP, que, assim, na época, eu lembro que eu tinha uma vontade de ficar aqui, mas eu estava naquela incerteza de vou, não vou, eu tenho oportunidade, eu conheci muita gente aqui que poderia me abrir as portas, que estava me apoiando para eu aplicar para pós-doc aqui. Mas, como a gente sabe, na vida acadêmica, as bolsas são muito restritas, não tem tanto dinheiro para muita gente, a competição é muito alta. E como eu não tinha meu diploma clínico aqui, eu era considerada aplicante internacional. Então, hum, as minhas chances de conseguir uma bolsa daqui era muito hum. mais baixa, porque tinha gente aplicando que tinha paper, tinha artigos na Science, na Nature, que são Uau, revistas extremamente boas que eu não tinha, eu não tenho, não sei nem se eu vou ter um dia na vida, claro que sim. mas a competição era muito alta. Então, eu Tá. tive muita sorte que o Brasil estava, a FAPESP era uma mãe, ainda é, na verdade, para quem trabalha em São Paulo. E eu lembro que eu consegui pegar essa bolsa do pós-doc pela FAPESP, e aí eu tive meu projeto de pesquisa, meu próprio projeto de pesquisa, e aí eu consegui incluir, passar outro tempo aqui no Reino Unido, como parte da colaboração também. Que legal, maravilha. Então, em 2016, você concluiu. Em 2016, você passou um ano lá no Brasil e voltou? Em que ano Em você dois- voltou? Eu Deixa eu... voltei em 2016 Ah, para terminar meu. Eu tinha voltado em 2014, para terminar, para fazer o resto do doutorado. Por isso que eles chamam de doutorado sanduíche, né? sim, E aí sim. eu terminei meu doutorado em março de 2016. Muitos aniversários. Olha, que maravilha. Março é um mês bem importante para você, já vi. Então, em 2016, você concluiu o pós-doc. Daí, qual foi o próximo passo? O passo seguinte, né? E aí eu concluí meu pós-doc 3 anos depois. 3 anos depois eu consegui terminar. Eu terminei, que nem o meu doutorado, então foi uma parte no Brasil, uma parte aqui. Fiz os Ah, experimentos nos dois lados, publiquei com as minhas duas orientadoras. E aí, nesse meio tempo, eu tive muita sorte também, né? Eu tenho que dizer, foi muito esforço e muita sorte, porque as minhas duas orientadoras foram muito boas nesse sentido de me apoiar, de me encorajar a fazer as coisas que eu precisava fazer para ter chance de. Porque eu sabia, eu tinha que abrir minhas portas, eu tinha que abrir meu leque. E sim. na época eu lembro que eu falei, não, eu vou tentar validar meu diploma no mesmo tempo que eu fazia meu pós-doc, porque pelo menos eu tinha certeza que eu não precisava ficar naquele tempo sem emprego, né? Arriscar ficar sem emprego. Porque a gente sabe que é muito difícil. Então, e na época também eu sabia que não tinha muita oportunidade na USP aberta, eu sabia que ia demorar um pouco para abrir. Então eu falei, bom, vai demorar um tempo, uns anos para eu conseguir ter uma chance, então eu vou abrir todas as oportunidades que eu posso. E aí eu lembro que eu decidi, no meio do meu pós-doc, fazer. Tô vendo até algumas pessoas do laboratório que eu trabalhei antes aqui. Ai, que Tadinho, legal. vocês devem estar entendendo, mas tudo bem, tá valendo. É, e aí eu lembro que eu terminei meu pós-doc e no meio do meu pós-doc eu fiz a minha validação do diploma pelo conselho daqui. E aí eu terminei meu pós-doc em 2019.
A minha sorte, de novo, minha sorte, eu É. abri uma vaga de Clinical Lecture, que é a minha vaga de hoje, na mesma época que eu ia terminar meu postdoc, bem próximo da época que eu ia terminar a minha bolsa. E aí eu tive aquele impasse, então eu apliquei, foi um processo de meses, né? O ano Sim. anterior, apliquei, tentei, falei, bom, se isso não der certo, eu posso tentar continuar com a minha bolsa, que eles podem estender se você precisar, ou eu tentaria outra vaga de pesquisadora, não sei. Ou eu estava tentando também vaga para dentista em clínica particular, eu estava tentando tudo para professora em outras universidades, mas eu tive muita sorte de ter essa vaga. E eu não sei se essa vai ser sua próxima pergunta, mas a minha vaga de hoje Por favor, continua. A minha vaga de hoje, ela era tudo que para mim, na minha cabeça, uma vaga muito boa, assim, era um ideal, assim, de ter um pouco de pesquisa e ter um pouco de clínica. Porque Sim. você tem um pouco dos dois mundos, né? E ter validado o meu diploma me abriu essa porta, que eu provavelmente não ia ter se eu não tivesse registrado no DIRICI, no conselho daqui, né? E aí eu lembro que para fazer toda a entrevista e passar pelo recrutamento, que é um recrutamento nacional, você sabe, é bem robusto o processo. Eles tentam fazer o mais justo possível para todo mundo ter oportunidade de passar, para todo mundo ter a mesma oportunidade de passar, né? E aí eu tive muita sorte de ter aberto na mesma época. Então eu sei que eu falei, nossa, junta o que eu sempre quis, que é ter a vida clínica e a clínica acadêmica na mesma posição. Não digo hoje que é a coisa mais fácil do mundo. É mais desafiador que eu imaginei. É. Mas pelo menos me dá a oportunidade de estar dentro do processo de especialização, me dá a oportunidade de progredir na carreira clínica. Então, eu posso ter o título de especialista, que aqui tem, diferente do Brasil, eu acho que tem uma progressão de carreira mais estruturada, porque eles têm verba para fomentar isso, né? Que no Brasil a gente teria que virar professor acadêmico, que para mim seria ótimo, mas eu sabia, ainda está tendo vai demorar um pouco para abrir vagas na área de pato, de estômago, nas minhas áreas, né? Porque mudou o processo de seleção. Eu não sei se o Arthur, que estava aqui outro dia, ele comentou disso, mas eu sabia que ia demorar um pouco, então eu comecei a tentar essa via. E também porque se a vida acadêmica não der muito certo, eu espero que dê, mas a gente sabe que não é assim, a gente não tem garantia, é muito difícil, é muito estressante essa parte de você não ter essa garantia, mas pelo menos eu tenho esse lado mais ou menos garantido, que eu tenho um outro diploma, um outro grau para tentar continuar progredindo na minha carreira clínica também. Então, eu não sei, eu acho que juntou dois mundos muito, muito desafiadores, mas muito bons, que pode ter um resultado muito bom, porque é isso que a gente precisa. Depois de eu ter passado tanto tempo em pesquisa básica, porque o departamento que eu estava antes não era, tinha muitos dentistas lá, talvez alguns deles estejam por aqui também, mas tem um foco bastante grande de desenvolvimento e de regeneração de tecido. Então, eu particularmente trabalhava com glândula salivar. E aí eu sei que. Só que eu via que existe ainda um gap enorme entre pesquisa básica e clínica. Existe uma falta de interação que pode ser uma coisa muito boa, que eu acho que é uma coisa muito boa. Só que ainda está em processo de andamento, sabe? Ainda está em processo de desenvolvimento. Não são todos os clínicos que sabem fazer pesquisa básica e que conseguiriam, têm experiência, tiveram a chance de estar exposto a esse tipo de trabalho, enfim. E também o lado de pesquisa básica, eles são muito bons no laboratório, que é muito importante na pesquisa, mas eles não têm o conhecimento clínico porque a gente faz parte de mundos diferentes, né? Então, juntar esses dois grupos tem um potencial enorme. E eu aprendi muito isso durante esse tempo. Eu conheci muita gente em pesquisa básica e eu vejo o potencial disso. Então, o meu objetivo é tentar ser uma dessas pessoas que tenta juntar um e o outro, casar ali, Ah, para a gente progredir na minha especialidade, né? maravilha, eu quero entender.
quando foi que você conseguiu o registro para poder clinicar? Porque eu sei que Isso. são distintas, né? Quem está na parte acadêmica, para conseguir clinicar, tem um outro processo. Não é assim, porque eu sou professora que eu posso clinicar. Então, como foi essa transição? Como foi que você conseguiu esse registro para clinicar? Não, você está certíssima. São dois processos completamente diferentes. Se você quiser vir só para ter uma só para a vida acadêmica, você não necessariamente precisa passar pelo estresse que é de validar o diploma clínico. Mas se você quiser entrar em uma especialidade, fazer a especialização, o processo de especialização aqui, daí você tem que passar pelo recrutamento nacional. Eu validei meu diploma no meio do meu pós-doc. Como eu te falei, eu fui sortuda de ter o apoio das minhas orientadoras de me darem. Eu usei minhas férias, basicamente, para estudar e tentar passar na validação. E eu lembro que na época que eu fiz, demorou meses, porque demora muito, você deve saber. Você aplica a primeira vez, e aí você não sabe se consegue aplicar, e aí tem meses esperando para fazer, aí tem meses esperando para ver se passou, tem meses esperando para ver se você pode aplicar para a segunda parte. E eu lembro que eu fiz no meio do meu pós-doc, então foi uma época muito estressante, porque eu estava desenvolvendo meu projeto, estava tentando fazer network com pessoas da parte clínica, tentando ver se eu conseguia trabalhar de sábado, para ver se eu conseguia o network de clínica também, porque eu não conhecia, eu ainda conheço poucas pessoas da área clínica aqui, né? Agora que eu tô começando a conhecer mais. Hum. E então eu validei nessa época, me demorou mais ou menos uns 9 meses, 8 meses para validar. Foi Porque, de rápido. novo, eu fui muito sortuda. Eu tô te falando, dei muita sorte também nesses processos todos. Olha, Porque eu tive muita sorte. pensão. Porque eu casei, eu fiz meu doutorado no mesmo. Terminei minha tese de doutorado e fiz a primeira parte da validação no mesmo ano. E eu achei que eu não ia dar certo. Falei, eu tô tentando abraçar o mundo e não vai dar certo. E aí eu passei na primeira fase, que era teórica, que é bem mais tranquila, né, do que a parte 2. E Verdade. aí eu lembro que na época eu falei, eu vou fazer a parte 2 quando eu terminar meu pós-doc. Deixa eu fazer uma coisa de cada vez, eu tô muito louca. Deixa eu terminar uma coisa de cada vez. E eu lembro que aí o conselho de odonto mandou uma mensagem falando, vamos fechar a última parte 2 em janeiro. Depois não sabemos quando vamos reabrir. Aí eu falei, pronto, eu vou ter que fazer agora. Se não, sei lá quando eu vou fazer. Porque até aí eu não sabia se ia abrir de novo até eu terminar meu pós-doc, como que ia ser. E eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Meus amigos diriam que eu sou um pouco ansiosa. Eu fico pensando muito pra frente, às vezes, demais do que eu deveria. Eu não Hum. consigo relaxar muito. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E eu lembro que eu passei a época do Natal. Eu tirei minhas férias de Natal e passei 6 semanas, todos os dias, estudando, estudando. E se alguém que estudou comigo na época tá aqui assistindo, eu agradeço muito, porque a gente precisa de pessoas, parceiros para estudar junto na época. Isso faz muita diferença. Eu lembro Sim. que eu encontrava minha parceira Kátia todo dia. Todo dia a gente tinha pelo menos uma hora de sessão para fazer os mocks, para treinar como falar, porque também tem isso. Eu não estava mais adaptada a lembrar de como, de falar dos termos clínicos. Eu estava fazendo pesquisa básica ainda, eu não estava nem um pouco acostumada em lembrar como falar coroa em inglês, como falar, sabe? Como falar uma prótese total em inglês. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender tudo isso de novo, que eu já tinha feito, fazia anos que eu já não pensava nisso, né? E aí eu lembro que foi todo um processo de reaprender tudo. E não é, e o processo, não sei se você sente isso também. Eu acho que o conhecimento é bem básico. O conhecimento é de uma pessoa que acabou de se formar. Sim. Mas o estresse Né? e a expectativa e o dinheiro e a sua progressão de carreira e o seu próximo ano de vida, como vai ser, como não vai ser, se você vai conseguir progredir, se você não vai, se você vai ficar estancado numa fase que você, né, tem dificuldade de passar. E muita gente passa por isso. Então você sabe, por experiências de outras pessoas contando como foi o processo para elas, como é difícil e como é desafiador realmente passar de primeira. Então eu me sinto muito sortuda de ter passado de primeira, porque é muito estressante. E você tem um limite também de passar. Eu não sei se você já discutiu isso aqui, né? Tem. Mas. Já estive falando em alguns lados, exatamente, tem um limite. Isso mesmo. Ó, o Arthur está aqui com a gente. Oi, Ah, Arthur. Arthur, obrigada, professor Eu Arthur. esqueço de acompanhar as mensagens aqui, gente. Então, desculpa.
Eu acho que eu tô muito animada. Não, não, tá tudo bem. Vamos lá, continuando, tá ótimo. Então é isso. Você está falando da sua experiência, como foi fazer os exames para conseguir o registro aqui. E assim, você teve a opção de escolher entre o WORI e o LDS. Foi. Qual você escolheu e por quê? Olha, eu vou ser bem honesta que na época eu sabia bem pouco da vida. Da vida no Reino Unido. Ainda sei pouco, para ser bem sincera, mas a gente vai aprendendo, né? Na época, eu tinha alguns amigos no laboratório, brasileiros, inclusive, também, que passaram pelo processo e que me incentivaram. Falaram, daqui a pouco você vai estar fazendo também, você vai ver. Eu, não, imagina, é muito difícil, eu não vou conseguir. Imagina, né? Era um sonho muito distante para mim. E eu sempre tenho a expectativa muito baixa das coisas que eu vou conseguir. Então eu sempre fui muito pé no chão. Eu falei, não, imagina. E não, você vai conseguir. E esse meu amigo, eu lembro que eu conversava muito com ele ele era de outro laboratório, mas dentro do mesmo departamento. E vira e mexe a gente conversava sobre isso. E ele comentou do DDC, né? E eu lembro que tinha as duas opções, mas na época, pra mim, todo mundo falava do DDC. Eu fui descobrir do LDS, foi muito depois. Do WORI. Foi, isso. Foi muito. Eu descobri do LDS muito depois. Eu nem. Pra mim era. Pra mim, eu não tinha nem outra opção. Então, depois que eu fui descobrir isso, mas como eu já estava inscrita no ORI, eu falei, bom, vamos continuar no ORI mesmo, porque já tá meio. Porque tem tanto documento que você tem que mandar. E todos os documentos, eles vencem com 3 meses e você tem que estar ali no tempo certo, mandar tudo no tempo certo, eles têm que aprovar, se der algum problema, você tem que voltar, pegar de novo o documento. Eu tinha que pegar documento do Brasil, tive que pedir para professores da universidade preencher os documentos. Na época que eu estava fazendo meu pós-doc, não, na época que eu estava fazendo meu doutorado, terminando meu doutorado, eu lembro que eu fui lá, pedi, mandava tudo por e-mail e voltava e tal. E quando eu consegui finalmente registrar, daí você não precisa fazer correndo, né? Isso. O tempo começa a contar assim que você faz a primeira parte. Até você fazer a primeira parte, você pode pensar, né, refletir na vida e tal, ver se você quer mesmo, porque é muito dinheiro, é muito tempo, é muito investimento de vida. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Apesar que, assim, a gente nunca tem tanta certeza, mas você tem que estar bem disposto a estar aberto, a querer fazer, querer estar aqui mesmo. Porque também outras coisas que eu descobri depois não para por aí, né? Depois que você consegue o ORI, você passa no ORI, você consegue o registro no conselho, o caminho ainda é longo, dependendo do que você quiser fazer, né, depois disso. É verdade. Olha, pessoal, só para atualizar quem chegou depois, eu estou aqui conversando hoje com a professora Tatiane Teshima. Ela está contando a experiência dela. Ela veio para cá, para o UK, como professora. Ela fez pós-doutorado aqui. Então, ela resolveu prestar os exames para adquirir o registro para poder clinicar também, né? Além de fazer a parte acadêmica, conseguir clinicar aqui. Daí eu fiz a pergunta para ela qual foi o exame que ela escolheu, que aqui nós temos 2 exames principais, é o WORI e o LDS. Tá? Eu até fiz um vídeo, tá no canal, primeiro vídeo, explicando sobre esses exames, tá? Tem um vídeo excelente da Zara, também quando ela tá aqui com a gente. Agradeço a Zara, foi a Zara que me apresentou a Tati, gente. Então, obrigada, Zara. Certo? Tem um vídeo dela também explicando, ela contou sobre a experiência dela com o WORI, tá? E o LDS é o outro exame, que não é tão popular, eu concordo. Eu também, Tati, pelo mesmo motivo, eu escolhi o WORI porque ele é muito mais, vamos dizer, famoso, nós temos mais informações a respeito dele. Mas eu já fiz uma live com a professora Karen Ellinsist, ela é dentista brasileira aqui, né? Ela também é professora, ela optou pelo LDS, por acaso, tá? Então, assim, cada um tem a sua preferência, obviamente, cada um tem a sua experiência, passa por uma experiência diferente, porque são 2 exames que tem. A Zara acabou de dizer que vocês são amigas de infância. Provavelmente é a pessoa que eu conheço há mais tempo na minha vida, que eu me lembro, assim, de Olha criança. isso, A gente se gente. conheceu quando a gente tinha menos 8 anos, foi? E vocês estão aqui juntas. E hoje a gente está aqui juntas, quase vizinhas. E a Olha, gente ainda. foi uma das minhas bênçãos de estar aqui. Ela veio depois de mim, ela veio um ano depois de mim.
É. Coisa maravilhosa. Então é isso. Então, cada um escolhe, né? Se você quer clinicar aqui, você tem que passar pelos exames. Atualmente, a outra forma de conseguir clinicar aqui é vindo com um diploma europeu. Que aí eu vou depois dar uma explicadinha para quem tiver interesse. Mas o que a professora Tatiane fez foi conseguir o registro através dos exames. Quer dizer, mesmo ela com toda a bagagem dela, o CV dela, com doutorado, pós-doutorado, sendo professora aqui, né, numa universidade renomada, ela teve que passar pelos exames, como uma mera mortal, passar sofrendo tudo Exatamente. isso, não é brincadeira. E, gente, esses exames são bem complicadinhos. Eu estou nesse caminho, ainda vou fazer a parte 2. Ela já passou em tudo. E passou de primeiro e passou em 9 meses. A mulher é Ainda incrível. me dá calafrio, me dá calafrio. Como é que você conseguiu? Me passa essa receita. Ai, eu te ofereço toda a ajuda que você quiser, se eu Oh, eu puder, né? Obrigada. Gente, foi um grande feito, motivo de grande orgulho pra gente, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Então, a experiência das provas. Me conta, por favor, como foi para fazer o booking, que esse é um dos problemas, eu até falo no vídeo lá no canal, que um dos grandes problemas é conseguir fazer o booking da prova, fazer a marcação, que é feito online, gente, em milésimos de segundos. Por favor, me passa a Ai, dica, porque eu tenho que fazer a inscrição da parte 2 e eu perdi, da última vez eu não consegui. Como é que você conseguiu? Me conta, pelo amor de Deus. nossa, que nem eu te falei antes, né? Eu tava numa época que eu tinha esse estresse que eles iam fechar as provas em janeiro e na época era, sei lá, outubro, novembro, e eu lembro que eu falei, putz, eu preciso agendar agora, porque nesse meio tempo eu também comecei a agendar os cursos, pagar os cursos, são caros. Comecei a estudar, comecei a ir atrás de gente para estudar comigo e conhecer as pessoas que estavam fazendo a prova também. E eu falei, se eu não conseguir buscar a prova, eu vou perder dinheiro, vou perder meu tempo, vou perder tudo. E aí eu lembro que eu não tenho uma dica muito boa para te dar, porque a única coisa que eu fiz foi, eu entrei, acho que 5 minutos antes, vai. E eu fiquei atualizando a cada 2 segundos, atualizando. E eu falei, ai meu Deus, eu não sei. E eu lembro-me, deu 30 segundos, abriu, porque sempre aparecia fully booked, e aí eu continuei tentando. Mas nesse tempo de 30 segundos que estava aberto, apareceu uma caixinha para você preencher seu nome, sei lá o que era, né? Sim. E aí eu preenchi rapidinho, isso aqui, submeti naquele estresse todo, e foi. Mas eu sei que depois, quando eu vi os comentários, fechou em menos de 1 minuto. É, Porque todo mundo já tinha aplicado e ele não, só tem, não sei se era 50 ou 80 pessoas ao mesmo tempo, não sei não é quantas pessoas. menos, não é menos de 1 minuto, não, é menos de 30 segundos. É mesmo, ó, É existe. inacreditável. Existe uma técnica. E olha, depois disso tudo, por isso que eu digo, olha, você é muito vencedora, porque, Sou sortuda dessa vida. Eu tenho mais sorte que juízo. gente, duvido. Olha, sério mesmo, é um processo dificílimo conseguir fazer essa marcação do exame. E a gente tem que tentar 2 vezes, uma para a primeira fase do exame e outra para a segunda fase. É um estresse tremendo, frações de segundos, a coisa fecha. E assim, ainda bem que deu certo para ti, porque eu já vi colegas chorando, ligando para mim, eu não consegui, depois de meses se preparando, depois É. de ter feito todos os cursos e tal, e é muito deprimente, você tem que esperar para a própria oportunidade. E E você não sabe quando vai abrir, né? exato. E E mesmo, na minha situação, eu não sabia mesmo quando ia abrir, porque eles têm uns 5 anos de contrato. Então, eles contratam, sei lá, as empresas para fazer os exames, porque eles têm contratores, eles têm que contratar os profissionais, os dentistas, os especialistas, têm que contratar muita gente. E aí, dentro dos 5 anos, acabou os 5 anos, eles começam já contratam outra empresa. E estava nesse meio tempo, assim, de contratar uma empresa nova. Então, eu lembro de ter muitos pesadelos, porque eu falei, ou eu passo agora, e sei lá quanto tempo eu vou ficar sem emprego nessa vida. quando é que vai ser a próxima, né? Nossa, mas daí deu tudo certo. Que É, bom, que bom. E você tá aí para nos mostrar, né, que é possível, você conseguiu fazer num super. hoje. 9 meses, quer dizer, menos de um ano. Isso é incrível, incrível mesmo. E eu fico imaginando a quantidade de horas que você deve ter estudado, porque esses anos, gente, são muito difíceis. Apesar de, como a professora falou, que assim, a gente estuda, é o básico, né? É assunto da graduação. Ninguém vai É. estudar
em nível de especialização. Não. Mas é em outro idioma. A gente tem que lembrar que a gente fez a graduação da gente em português. Muito, e a maioria dos candidatos que prestam esses exames aqui, eles fizeram a graduação em inglês. Então, existe uma grande diferença. Né? Para a gente alcançar esse nível, a gente rala muito, mas é muito mesmo. Por isso, olha, todo o meu respeito. Sério mesmo, você arrasou, viu? Deu show. Ai, obrigada, minha. Eu me sinto mais sortuda do que tudo, porque tudo aconteceu muito certinho, né? Eu tinha todas as chances do mundo para alguma coisa falhar ali no meio do caminho. Inclusive, ter enfiado defesa, casamento e a primeira parte do exame foi tentar demais, foi pedir demais. Mas eu falei, não, vamos tentar, né? Eu sou meio doida assim mesmo. Marcou tudo para o mesmo ano, olha só. E deu tudo certo no final, né? Deu tudo Que, certo. que bom. Manter a positividade, eu acho que isso é muito importante. Você tentar a cabeça aberta. Para mim, funcionou não ter muita expectativa também, porque tudo que você alcança, você. Assim, é sempre uma coisa muito boa, né? Se você tem uma expectativa muito alta ou você não tem um plano B de repente. Eu não tinha necessariamente um plano B, mas eu também estava tentando abrir mais as minhas portas, né? Então, eu realmente acredito, como as pessoas estão falando, era a minha hora, eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas acontecem por um motivo, acontecem na hora certa, desde que você faça as suas coisas direito, você faça de bom coração, não passando na frente de ninguém, não puxando tapete de ninguém. Eu acho que isso faz toda a diferença. Para mim, pelo menos, eu tive minha paz de espírito de fazer tudo o que eu podia, saber que eu não estava assim prejudicando ninguém, estava sendo um processo totalmente justo, assim, né? Vamos considerar que é justo. É só porque é difícil, mas no geral sim. A gente tem, eles tratam a gente super bem, né? No geral, é um ambiente que a gente se sente seguro e, obviamente, é um ambiente muito estressante, tenso demais, que é isso que eu acho que, como você falou, é isso que mexe com a gente, porque vem tudo ao mesmo tempo na cabeça da gente, o custo, as noites em claro, ter que fazer tudo aquilo de novo do zero, no way! Eu lembro que eu tinha um manequim dentro de casa, um manequim, um mini compressor que Zara, meu anjo de vida, me doou tudo isso na época. Ela falou assim: olha, eu vou te doar, se você não passar de primeira, aí eu te vendo, tá bom? Eu falei, tudo bem. E aí ela me deu tudo que ela tinha, ela passou tudo pra mim, até as notes dela, passou tudo. E eu lembro que eu tinha esse manequim, essa cabeça de plástico dentro de casa. E eu tinha um apartamento que. Eu morava num apartamento super pequeno na época, era como se fosse um estúdio, uma kitnet mesmo. E eu lembro que tava no meio da minha sala, toda daquela parafernália dentro da minha sala. E teve uma época que o proprietário veio, sei lá, trocar o micro-ondas, sei lá o que ele veio fazer. E aí eu deixei a casa assim, super limpa pra ele não achar que eu sou doida, né? Eu falei, então eu tô validando meu diploma de dentista e tal. E aí eu tenho que ter essa cabeça aqui. E ele olhou com uma cara muito estranha pra mim. Mas ele entendeu, assim, ele achou legal também. E eu lembro, toda noite eu tava lá, toda descabelada, fazendo dente de plástico, praticando os dentes de plástico, porque você tinha que você tem que fazer umas cavidades que você fala, é mesmo que as pessoas fazem isso ainda? É mesmo que vocês vão assim, fazer me avaliar por causa do tamanho da minha caixa? Mas enfim, quem é dentista entende, mas é difícil assim, porque eles têm que ter um parâmetro, né? Então, para saber quem que vai passar e quem não vai, né? E a gente sabe que a taxa de quem passa e quem não passa é mais ou menos 50%. Não sei se ainda tá nesse nível. A gente sabe que não é muito, né? Exato. Ainda continua do mesmo jeito. É isso, olha, você tá de parabéns realmente. Tempo recorde. Você deu show. E passou por tudo isso. Eu tô passando por isso, ainda tenho meu manequim, todo o meu material, né? Eu fiz os cursos também, mas estou esperando, aguardando a oportunidade de fazer a inscrição, porque desde o ano passado tá tudo cancelado por causa do Covid, e a gente não tem a menor noção de quando é que vai fazer a parte 2. Mas é isso, né? Paciência. Como alguém falou aqui, tudo tem sua hora, tudo que tem acontecido na sua vida, porque era mesmo para acontecer, já estava, era sua hora, era sua vez, e você brilhou e continua brilhando, né? Representando a gente. Com certeza. E isso é uma das coisas que me deixa muito feliz, porque eu sou a única brasileira
dentro da universidade que eu tô, assim, do meu departamento, né, que eu digo, não da universidade. Na universidade tem muitos brasileiros em outras áreas e tudo. Mas no departamento, na instituição de odonto, eu sou a única brasileira. Tem outras pessoas de fora, mas eu sei que uma das especialistas em endodontia, ela é brasileira, mas ela mora muito em Portugal. E vira e mexe, eu encontro com ela e às vezes eu converso com ela sobre isso. E é muito bom ter alguém que fale em português. Eu tenho Sim. alguns colegas portugueses também, mas assim, eu me sinto. Isso é uma das coisas que me faz muito feliz. Às vezes eu tinha muita dúvida de, nossa, eu devia realmente tentar ficar no Brasil e tudo, mas eu me sinto honrada de ser brasileira e estar aqui, porque eu sei como é difícil estar aqui, por muitos motivos. E para mim, tá tentando progredir nessa carreira, que é difícil. O meu cargo hoje, ele não é permanente ainda. Ele tá aberto, mas eu tenho um tempo de 4 anos, e depois disso, ou eu continuo na universidade, mas eu tenho que conseguir meu próprio fomento, ou eu ou eu aplico para um cargo que eles têm aberto, ou eu tento outra universidade, ou eu tento virar uma das especialistas clínicas. Então aqui tem a carreira dentro do hospital, que no Brasil, para patologia oral, para o estômago, é muito limitado. Em São Paulo mesmo, você tem que tentar outras vias, mas não tem assim uma carreira assim estruturada, né? Não tem uma oferta de emprego que você consegue pedir, que você sabe que vai estar lá. Então, esse processo de especialização que eu estou passando agora vai me abrir oportunidades para ter esses dois leques. Eu quero continuar como clinical lecturer, como clinical academic, que é a mistura dos dois, né? Acadêmico e clínico, mas eu sei que eu vou ter outras oportunidades. E eu sempre estou aberta também, se eu precisar voltar para a clínica particular, fazer odontologia geral, eu vou fazer. Eu sou pau para toda obra. O que precisar fazer, a gente faz. Pode não ser fácil, pode ser que você não seja feliz o tempo todo, mas faz parte, né? Então a gente tá aberto para tudo. Eu tento ser positiva e tento ser muito cabeça aberta, porque senão a gente acaba perdendo as oportunidades, né? E eu tive muita gente mesmo, não dá nem para dizer quantas pessoas, tanta gente que me ajudou nesse meio caminho. E às vezes é aquela ajuda de, nem que seja assim para me ensinar a ir pro supermercado. Você encontra pessoas importantes, pessoas que marcam você, que te faz valorizar toda essa caminhada, sabe? E para mim, hoje eu olho para trás, eu nem me sinto que eu passei por tanta coisa. Quando você me pediu para fazer a lista e uma bio pequenininha, eu falei, ai meu Deus, nem parece que passou todo esse tempo, né? Mas eu Incrível. sou super feliz de poder representar mesmo, de poder dizer, de poder comparar e dizer, a minha educação superior foi incrível, a universidade que eu tive foi incrível, continua sendo uma das melhores universidades do mundo, eu tenho muito orgulho de dizer isso. E assim, eu não sei se você percebeu, mas aqui as pessoas raramente sabem o que é a Universidade de São Paulo, o que me deixa muito triste. Então eu faço questão de falar para todo mundo mesmo. Faço questão sabe, de fazer piada que quem olha para mim, quem é daqui, não acha que eu sou brasileira. Também começa por aí. Eu não tenho, assim, um perfil de brasileiro que eles acham que tem, que brasileiro tem. Então, eu já começo fazendo piada daí mesmo e eu não me importo, porque eu mostro para eles que a gente é muito mais do que eles imaginam. E tem muita gente que tem essa cabeça, né? Não é por culpa deles, às vezes, não é porque eles têm a intenção de ser, mas é pela exposição, né? O Brasil é um país muito afastado daqui e muita gente não tem oportunidade. Acho que alguém comentou se eu trabalho em clínica particular. Não, eu não trabalho em clínica particular, isso é outra via que no começo eu poderia. Agora, com o meu diploma do Conselho Nacional, eu poderia, eu tô registrada, já faz desde 2017, eu tô registrada, então eu poderia trabalhar na clínica particular. Tentei aplicar, mandei vários CVs por aí, mas como o meu currículo é muito acadêmico, sempre foi, eu tive um gap muito grande de 8 anos fazendo pesquisa e não trabalhando em clínica, principalmente não trabalhando em clínica aqui. Para mim foi muito difícil. Praticamente não tive nenhuma entrevista, pra ser sincera. E porque eu não tenho muita experiência em clínica geral. Eu tive 2 anos de experiência no Brasil, depois que eu me formei, durante o meu doutorado. O quanto eu pude fazer, eu fiz. Mas aqui não é suficiente.
E eu tive muita dificuldade. A não ser que você conheça pessoas, talvez meus amigos dentistas aqui tenham uma ideia melhor, mas se você não conhece pessoas que te ajudem nisso, é muito difícil. E eu não conhecia na época, então a minha oportunidade maior era tentar essa carreira, essa parte de especialização em estômato. E para mim foi quando abriu esse cargo de Academic Clinical Lecturer em estômato, para mim foi assim, eu falei, nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Caiu do céu. Pum. Caiu do céu, caiu exatamente na hora que eu precisava. E eu lembro que eu estava já aplicando para clínica particular, eu estava aplicando para especialização clínica sem a parte acadêmica também. Mas também não fui chamada porque eu não tenho muita experiência clínica. Tem muita competição, só clínico tem muita competição. Acho que a cada rodada que abre, no mínimo 20 a 30 pessoas aplicam e a competição é super alta. Pessoas que já passaram por. Pessoas que ingleses que, né, que já estão fazendo o processo há anos aqui, já conhecem todo mundo. Porque estômago é um mundo muito pequeno nesse país, muito pequeno. Comparado com o Brasil, é muito pequeno. Então, todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, acaba ficando difícil para quem é de fora começar a entrar, de repente, tem que cair de paraquedas dentro do departamento. Falar, então, gente, eu tô tentando entrar na parte de tentar ser especialista também e tal. Então, é bem difícil. Mas eu tive muito apoio, eu conheci pessoas importantes, pessoas chaves que me ajudaram a passar por isso. E você tem que dar a cara a tapa mesmo. Eu já bati em várias portas para tentar ter essa oportunidade de começar a conhecer as pessoas dentro das especialidades. Tentei abrir a minha cabeça, tentar, de repente, eu vou ter que mudar a especialidade, de repente, eu vou ter que fazer o VTI, que o VTI é o processo que a gente faz para trabalhar para o NHS. Também tem isso. Depois que você valida o diploma, não dá para você trabalhar para o NHS, assim. E a maioria das clínicas no Reino Unido, a mim não vai me deixar mentir, a maioria das clínicas no Reino Unido, elas têm a mistura do NHS, do sistema público, com o particular. Então, a maioria deles recrutam dentistas que possam trabalhar nos dois, porque para eles é mais dinheiro, né? Isso mesmo. Então, Olha, para mim, muito difícil. eu queria só saber de ti, porque a gente ainda tem alguns assuntos para falar. Desculpa, tô tagarela. Não, está absolutamente perfeita mesmo. É só porque tem mais coisas pra gente falar e eu queria saber se dá depois pra gente, quando acabar o tempo aqui, a gente abrir outra live para concluir. Porque a gente vai precisar, tá? Já é só porque tem gente que está aqui também querendo ouvir um pouco sobre a questão da especialização. Para alguém que quer se especializar aqui, né? E daí eu queria ouvir de ti, assim, um pouco sobre isso. Sobre a parte de especialização. Primeiro, para ir partir e pensar para a especialização aqui, tem que conseguir o registro no GDC como clínico geral. Isso. E foi o que a professora fez. A professora Tatiane, ela fez as provas, gente. Hoje, só para que, assim, vamos lá, quem está no Brasil, quem está em qualquer outro lugar que pense em vir trabalhar no Reino Unido, neste momento, né, já está funcionando o Brexit para valer. Então, só existem duas formas básicas de conseguir o registro aqui. Ou fazendo as provas, ou até final. Essa segunda forma que eu vou falar, ela só vale até dia 31 de dezembro de 2022, até o ano que vem, através de um diploma europeu. Então, é muito comum o pessoal ir para Portugal, fazer o mestrado integrado lá, e aí adquire um diploma europeu e vem para cá para se registrar. Obviamente, eles vão pedir o comprovante de que você é proficiente no inglês. Daí, o comprovante mais comum, né, de ser pedido é o IELTS, banda 7, mas tem outras formas. Por exemplo, se você fez um curso de longa duração, vamos colocar aqui um curso de 1 ano, num país de língua inglesa, com contato com o idioma, você comprovando isso, é possível que eles aceitem também como comprovante de inglês. E esse processo, gente, é um processo que eles chamam quase que automático. É um processo que você não vai precisar passar por todo um assessment, como costumava existir até dia 31 de dezembro do ano passado, o Exempt Person Route, que era o pessoal, né, que era europeu ou dependente de europeu, e aí vinha com 5.000 horas aula
em 5 anos de graduação do Brasil e passava por um assessment, muito difícil por sinal, a gente tem até um grupo no WhatsApp, o pessoal ainda está concluindo esse processo, tá? Não adianta mais tentar agora, porque ele só foi válido até dia 31 de dezembro de 2020, né? Infelizmente, essa forma não existe mais de conseguir se registrar aqui. Então, é isso. Resumindo, ou faz as provas, ou chega com um diploma europeu até o final do ano que vem aqui, né? Então, se você for tentar aplicar hoje para conseguir entrar no mestrado integrado, provavelmente você não vai conseguir o registro a tempo. Por quê? Porque os mestrados integrados atualmente lá em Portugal estão exigindo, em média, 2 anos de estudo. Então, até você entrar, porque o ano letivo aqui começa a partir de setembro, se você entra em setembro, obviamente, em dezembro do ano que vem, você não está ainda com esse registro, com esse diploma europeu. É isso que eu quero dizer. Então, gente, a partir de agora, todo mundo vai acabar tendo que fazer o processo que a professora Tatiana teve que fazer. Mesmo com todo esse currículo dela, maravilhoso, pós-doutorado, tudo, dando aula na universidade aqui. Olha só a pessoa representando o Brasil, única representante brasileira. Muita honra. Enfim, então é isso, gente. Atualmente são essas as formas. Agora, a gente vai falar sobre especialização. Então, eu ia propor, já que falta pouco para a gente acabar essa live, tá? Da gente fechar logo essa, que a gente começa a seguinte falando exatamente, pode ser? Sobre especialização. Então, ó, aguentem aí que a gente já volta, tá? Obrigada por estar aqui conosco e firme e forte que a gente já volta. Deixa eu só salvar essa live. Tá bom. Obrigada. Até já. Até já. Vamos lá continuar a nossa conversa? Então, agora a gente vai falar, porque com certeza, olha, muita gente quer saber a respeito disso. Que muitos colegas, bom, o que é o comum aqui? Os colegas vêm, faz o processo de registro, cada um com a sua história, né? Uns vêm com diploma europeu, ou que passaram por Portugal, como aquela via que eu falei para vocês. Outros fizeram pela antiga via, que não é mais válida, Exempt Person, que é um processo também que não precisa fazer provas, mas tem um assessment, que tem que fornecer tudo que o GDC pede. E tem o processo das provas, que é o processo que a professora Tatiana passou por ele. Então, terminamos. Quando a gente se registra, gente, aqui no GDC, que é o General Dental Council, o CRO daqui, tá? A gente se torna um clínico geral. Você pode ser especialista, ser pós-doutor, como a professora é, e acontece que você vai ter que, se você quer ser especialista aqui, você tem que buscar o caminho de validar a sua especialidade ou fazer a especialização, né? Esse caminho, gente, não é um caminho muito fácil. A maioria dos colegas dentistas, né, que são especialistas no Brasil, falando dos especialistas clínicos lá, né, quando chega aqui, obviamente, passa por esse processo, consegue o registro, mas quem é que não quer trabalhar naquilo que ama, na sua especialidade? Né? Trabalhou muitos anos no Brasil como ortodontista, por exemplo. Daí, obviamente, quer também fazer o mesmo aqui, continuar trabalhando naquilo que gosta. E aqui, eu acho que a maioria que já sabe, aqui fora, é muito comum que o dentista, ele é generalista. É um processo diferente. A gente já falou isso em outras lives. O Brasil, o dentista generalista vai fazer especialidades. Então, praticamente, quando você vê, como um colega uma vez falou aqui, quando alguém lá no Brasil não tem especialidade, diz, opa, o que foi que deu errado? Que essa pessoa não fez especialidade. Né? Porque praticamente todo mundo acaba fazendo sua especialização no Brasil. Aqui já não é bem assim. A grande maioria é clínico geral, trabalha fazendo tudo, gente, desde canal de molar, mesmo sem ser especialista em endo, faz né? Faz tudo. É por isso que na prova a gente é obrigado também a fazer tudo. Né? Mesmo que faz muito... Nossa senhora, eu fiz um canal há 20 anos atrás. Nem me fale, eu tenho que estudar e fazer na prova o canal, o bendito canal. E vamos lá, né? Tem que Vamos lá. É o que tem para hoje. Então, é isso. Bom, então, a maioria... Desculpa-me, acho que Geisa, não sei o nome dela, Geisa Rocha, ela comentou que a cultura do Brasil te empurra. A cultura aqui, realmente, a cultura da área odontológica é muito diferente, que eu acho que, primeiro que tem uma coisa que eu acho um pouco ruim, que todo mundo acha que dentista ganha rios de dinheiro e que dentista só vira dentista porque quer ganhar dinheiro. E realmente, a maioria dos dentistas, quando vai para clínica
para clínica geral, ganham bem. É uma área muito boa para trabalhar. Mas a cultura aqui é disso, de que você faz odonto para ganhar dinheiro. E eu acho que no Brasil é bem diferente, porque a gente sabe que é desafiador. É uma área muito boa, mas é tão desafiador quanto qualquer outra. E não é só por dinheiro que dentista brasileiro vira dentista. Acho que muita gente pode concordar comigo nisso, que é muito difícil, assim. Você pode ganhar bem, mas você trabalha pra caramba. E aqui, acho que você consegue ter um estilo de vida bom sem se crucificar, sem se sacrificar tanto, o salário é melhor, né? Assim, então, acho que começa bem por aí mesmo, você tá certa. É a cultura, muita gente não vai passar pela especialização, não vai passar por parte acadêmica, por fazer mestrado, doutorado. Para eles é assim, para dentista clínico é uma coisa, a maioria deles não tem interesse nenhum em fazer isso. Então, é bem isso mesmo. Continua, me desculpa. Tá? Não, adorei. Por favor, complementa, tá bom? Que a gente tá se ajudando aqui. Isso. Mas a live é sua, você é a estrela da live. Então eu falo. Ai, imagina. Não, sério, uma vez alguém mandou uma mensagem em box. Você fala demais, você não deixa a pessoa falar. A pessoa tá certa, é isso mesmo. Mas olha, é isso que a gente está falando. Então, como agora a gente vai falar sobre especialidade, porque esse é um grande ponto. Muito dentista brasileiro que quer vir trabalhar aqui, fica pensando, eu vou poder trabalhar na minha especialidade? Claro, gente, claro, como clínico geral, se você é especialista em orto no Brasil, trabalhou há 15 anos fazendo ortodontia no Brasil, você conseguindo o registro aqui, você consegue perfeitamente trabalhar naquilo que você ama. Você consegue abrir uma clínica e trabalhar só com orto, se você quiser. Tá? Não, nada impede, não é obrigado você ter o título de especialista, né? E fica tudo de boas. Agora, assim, sendo especialista ou não especialista, fez coisa errada, o GDC, ó. Não é assim? Pois é. Qualquer coisa, escreveu, não leu, o GDC pega a gente pelo pé. Então, é fato. A gente tem que, obviamente, trabalhar com muito cuidado, né? Em qualquer lugar do mundo, não é só aqui, tá? Mas é isso, basicamente. Então, vamos lá. Quero ouvir a tua experiência em relação à especialidade. O que é que você tem para nos contar sobre isso, assim, até os seus planos e que caminho você pensa em traçar em relação a isso? Antes de eu entrar nesse ponto, quando você falou que aqui é muito mais rígido, né? Acho que quando você consegue o diploma, a validação, você tem tanta coisa que você tem que mandar para o DDC. Todo ano a gente tem que confirmar que a gente fez o número de horas que a gente tem. Todos nós somos obrigados a fazer um número mínimo de horas que eles chamam de CPD, que é Professional Development, Continuing Professional Development, que é depois que você tem o diploma, você tem que se atualizar. Então, não tem essa história de que você tem o diploma e, com certeza, muitos de nós, a gente continua mesmo assim, independente de ter alguém checando se você continua aprendendo ou não. Mas aqui é obrigatório você provar que você fez. E vira e mexe, eles checam pessoas aleatórias para saber se você está mesmo fazendo suas horas. E são muitas horas. E fora que também tem. Tem horas para dentista, para ti. Exato, Pelo menos, né? Eu não sabia se eu ia falar ou não, para não assustar muito. Pode falar, conta tudo. Tem que falar a realidade, né? Não esconde nada, fala tudo, vai lá. Mas são 100 horas e eles fazem o ciclo a cada ano. Você tem que, além de pagar, que não é barato, aqui a gente paga, agora está na faixa dos 700 libras por ano. Baixou de 950 do ano passado para cá, que graças a Deus baixou, mas é muito, muito caro comparado com o registro do Brasil. Eu tive o meu registro do Brasil por muito tempo, até eu realmente entrar nessa carreira. Eu falei, bom, eu vou manter meu registro no Brasil para caso eu voltar. E estava ativo e recentemente que eu desativei, mas comparando os valores é muito mais caro, mas também você recebe mais, então, né, tudo bem. Mas muita coisa. Você tem que cumprir muitos requerimentos do conselho daqui. E também existe um falatório de fazer a revalidação a cada 5 anos também, né? Não chegamos nesse nível ainda, mas existe essa conversa de revalidação. Mas eu não tô sabendo de nada ainda, graças a Deus. Eu também não. Vamos para frente. Vamos para frente. Por enquanto é só as horas que você tem que preencher lá todo ano que você faz a renovação do seu registro e tudo bem.
que mais que eu ia falar? A especialidade, então, quando eu entrei na especialidade, existem alguns caminhos diferentes, como você falou. Eu tive uma experiência de ser clinical academic, que é a junção dos dois, mas existe a carreira só clínica também, com certeza, existem outras formas. Quando a gente é estrangeiro, é mais difícil da gente entender. Tá me demorando um tempo para tentar entender todo esse processo, porque o meu foi um pouco que fora do padrão. Agora existem essas carreiras, essas vagas novas que chamam Clinical Lecturer e uma que chama Clinical Fellow. A diferença entre os dois é que o Fellow não tem um PhD ainda. Então, na verdade, eles te dão 25% do seu tempo protegido para você desenvolver um projeto de pesquisa e você ter esse tempo para investir em fazer um PhD. Então, é o pré-PhD que é o Fellow. O Lecture, você já tem PhD, que é o meu caso, e você tem 50% do seu tempo protegido para fazer pesquisa, ensino, enfim, o que você quiser fazer na área acadêmica, que você tiver intenção de fazer na área acadêmica, e 50% para o training, para a especialização em si, clínica. Então, comparado com 75% do fellow. Então, assim, a expectativa de um lecture é muito mais alta, porque eles já esperam que você já esteja a caminho da independência acadêmica. Então, assim, você já vai ter capacidade de fazer seus próprios projetos de pesquisa, aplicar para os suas verbas de fomento, você ter a sua proatividade, você já tem experiência nisso. Quando você é fellow, já podem ser pessoas que têm menos experiência na área acadêmica, e é uma oportunidade muito boa para quem, por exemplo, já tem um mestrado, para quem teve qualquer tipo de experiência acadêmica antes, é uma vaga muito interessante, porque primeiro que você corta muita concorrência. Para você ter uma ideia, eu tive 2 concorrentes na minha aplicação. Uau! 2 concorrentes só. Porque é um recrutamento nacional, então inclui o Reino Unido inteiro. E é super aberto, super justo, todo mundo pode aplicar, desde que tenha os requerimentos. Mas você corta muito a concorrência, porque como a gente estava falando antes da questão da cultura, muita gente não faz mestrado, doutorado, não faz um projeto de pesquisa, mesmo que seja pequeno, não se envolve, não tem oportunidade, não tem experiência, não tem interesse, enfim. E só que ter essa parte acadêmica te dá essa oportunidade de entrar no processo de especialização, assim, com menos concorrência. Porque se você for comparar com o processo de especialização clínico, só clínico, full time, 100% do tempo, tem muito mais gente. 20, 30 pessoas, abre uma vaga a cada 1 ou 2 anos, se abrir. Se abrir em Londres, porque tem isso também, os recrutamentos nacionais, você não sabe para onde você vai. Pode ser qualquer unidade do país, e isso depende de cada especialidade. Então, por exemplo, estomatologia não tem muitas unidades abertas. Em Londres, a gente tem 4 unidades de estomatologia, em 4 hospitais diferentes, 4 hospitais que têm odontologia, hospitais odontológicos que eles têm. Mas se você for comparar com o resto do país, são algumas regiões só que tem. Então, nem todas as regiões do país são cobertas pela nossa especialidade. Claro que as especialidades odontológicas, mais odontológicas do que a minha, mais propriamente ditas, que lidam com dente realmente, tem muito mais oportunidade, tem muito mais vaga do que comparado com estomatologia, que é bem menor a comunidade, né? Sim. Então, por ano, na minha especialidade, aparece a cada 20, 30 pessoas tentando aplicar. E o processo é assim, é um recrutamento nacional, então você passa por se você for acadêmico, como eu, você tem uma entrevista inicial acadêmica. Então, eles vão te perguntar a sua experiência de pesquisa, a sua experiência de ensino, enfim, seus diplomas, suas especializações, etc, etc. Que é uma entrevista simples, é sobre o que você fez, o que você tem a adicionar na especialidade e tal. Quando você passa disso, se eles falarem, ok, a gente quer que você venha, daí você tem que passar por o que eu chamo de benchmarking, que é para ter certeza que você tem o nível básico para entrar na especialidade. Então, eles não querem que qualquer pessoa aplique, eles querem pessoas que tenham o interesse e o mínimo, alguma experiência, o mínimo de interesse para entrar na especialidade, porque eles não querem que você entre na especialidade e de repente não pegue e não continue quando você terminar, né? Então tem todo
toda essa questão que eles estão investindo em uma pessoa que para trabalhar como especialista para o país, teoricamente para o país depois, né? E então o processo passa por essas duas fases quando você é clínico acadêmico. Quando você é só clínico, você não necessariamente tem a primeira entrevista, você tem só a parte do benchmarking, que é. E aí quem tiver o melhor ranking vai pegar a vaga. Por nota mesmo, quem vai melhor. E é bem parecido com o ORE, eu acho, nesse sentido, porque não são entrevistas, o que eu passei eram três salas, vamos dizer. Eram três salas, uma era para falar de clinical governance, então para falar de ética, para falar de problemas de clínica, o que você faz de management mesmo, de problemas com outros profissionais de saúde, o que você faz, o que você não faz. Coisas relacionadas à instituição, ao hospital, ao NHS, enfim, a estrutura mesmo. Então, isso é uma das coisas que eu tive que aprender muito, porque é uma estrutura totalmente diferente. A outra parte, a outra sala que você vai, tem outros 2 assessores, é sobre casos clínicos. Então, eu tive 2 casos clínicos, eles te dão o caso, te dão fotos, e aí você entra e eles te fazem um monte de perguntas sobre o caso, e é isso. E aí você tem 10 minutos em cada sala. E a última sala foi sobre o portfólio. E aí eles te perguntam coisas, o que você vai adicionar na especialidade, fala um pouco do que você fez e tal. Isso é realmente portfólio mesmo. Analisar o que você fez e o que você tem a contribuir. Cada sala te dá 10 minutos. É muito rápido, é muito pouco tempo. Você fica muito nervoso também. Mas é nacional, então todo mundo passa pelo mesmo processo. E é aquela coisa do ORE. Quanto mais você mostra que você sabe, você vai ganhando pontinhos. Então todo mundo começa do zero. Quanto mais você joga lá no meio, mesmo que esteja fora de ordem, você vai jogando e você vai somando pontos. E aí, desde que não seja bobagem, mas eles vão somando pontos com todas as coisas corretas que você está falando, e aí eles comparam quem é o melhor no final. No meu caso, quando eu passei para a segunda parte, eu já não tinha essa competição. O meu era só assim, eu tenho ou não tenho o mínimo para começar uma especialização? Ou aquilo também, ou se eu tivesse muita experiência, eu poderia começar acima do nível 1 já. Então depende de como eu começaria. Mas geralmente as pessoas começam no nível 1 de qualquer forma. O meu processo de especialização demora 5 anos. Aqui no Reino Unido existem 13 especializações registradas no Conselho. Cada especialidade tem o seu tempo diferente. Não são todas as especialidades que são 5 anos. Então, por exemplo, quem passa por cirurgia oral são só 3 anos. Eu passo por 5 anos porque em estomatologia, quem não tem diploma médico, quem não tem diploma odontológico e médico, passa por 5 anos de especialização. Quem tem os dois só tem 3 anos de especialização. Então, eles cortam porque você já passou por aquela fase de passar por todas as especialidades médicas e tudo mais. Então, eu poderia ou fazer 3 anos de medicina, validar, tentar ter outro diploma de medicina, fazer 1 ou 2 anos de foundation year, que eles chamam, que é como se fosse a primeira fase de residência, né, médica. E fazer 3 anos de especialidade, ou eu entrava nos 5 anos de especialidade, que é uma coisa relativamente recente. Se você conversa com os especialistas mais seniors, eles já têm, a maioria deles são double qualified, né? Eles têm os 2 diplomas, porque era o processo antigamente, você tinha que passar pelos 2. Hoje não, hoje eles já reconhecem que você não precisa ter um diploma médico para ser especialista em estomatologia, que faz todo sentido, mas eles também te apoiam a passar pelas especialidades médicas. Então, uma das coisas interessantes da minha área, que eu acho, é que você tem a oportunidade de trabalhar com vários médicos em outras especialidades médicas e acompanhar um pouco da experiência deles para trazer para a sua especialidade. Então, a gente em estomatologia, para quem não sabe muito, para quem não trabalha nessa área, em estomatologia a gente lida com muita doença sistêmica, com doença autoimune, a gente não faz só diagnóstico de câncer bucal, mas a gente faz a parte de... A gente trabalha com terapia imunossupressora, a gente tem um leque maior do que muito sistêmico e envolve muitas outras especialidades, e eu acho que isso que é o interessante da minha área, que você trabalha com coisas são desafiadoras. Às vezes aparecem pacientes que você realmente não sabe para onde ir. São condições muito raras que pouca gente não tem assim um consenso qual é o melhor tratamento para os pacientes. Então tem muita coisa que dá para ser estudada ainda. Esse é outro ponto
que faz a parte da pesquisa em estomatologia e patologia ser muito interessante, porque a gente tem tanta coisa que a gente ainda não sabe, não tem certeza, e a pesquisa com certeza vai adicionar nisso com o passar do tempo, né? E então, mas se você quiser ser especialista clínico, você também tem essa parte. Você não precisa, você não tem interesse em academia, em ter essa parte de ensino, também não é um problema. Você pode fazer a parte clínica, que é o mais tradicional. Esses cargos clínico-acadêmicos, eles surgiram mais recentemente. Esses cargos de fellow e de lecturer, eles apareceram recentemente e é fomentado pelo que chama de NIHR, que é o National Institute of Health Research, que é do governo, e eles apoiam exatamente isso para ter clínicos que façam pesquisa acadêmica, que sejam bons em pesquisa acadêmica, para conseguir juntar os dois mundos. Então, é esse o objetivo deles maior. Então, essas oportunidades estão aparecendo com mais frequência agora, mas é uma coisa relativamente recente. A parte clínica acontece já faz anos, mas o processo é parecido, de você ter a parte do benchmarking, né, que é a parte dos teus casos e tudo. E só que o processo antes disso é um pouco mais complicado, porque eu acho que daí você tem que ter uma experiência clínica no Reino Unido maior. Eu consegui não ter, eu passei por isso de, eu não tenho experiência clínica no Reino Unido, porque eu tinha minha experiência acadêmica. Então, eles falaram, não, a gente sabe que você vai conseguir pegar a parte clínica, mas você tem o que muita gente não tem, que é a parte acadêmica, né? Então, se você quiser, quem tem interesse de... Oi, Clau. Oi, Pri, eu também acabei de ver a Pri por aí. Quem tem interesse de fazer só a parte clínica, pode fazer, mas é um pouco mais complicado. Acho que você tem que ter um network de uma experiência clínica um pouco mais, assim, robusta para você conseguir entrar no processo. Senão você tem menos chances do que as pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? Isso, inclusive tem um exame que é meio que a porta de entrada, né, para especialização aqui, o MJDF. Né? Muita gente faz isso, muita gente. Eu, particularmente, não tive que fazer, mas é um tick box, uma qualificação a mais que você tem para dizer que você tem o interesse de fazer. E todo mundo vai provavelmente ter. Então, seus concorrentes, eles vão ter. É isso que eu te disse, que eu tenho mais sorte que juízo. Eu não tenho algumas dessas coisas que as pessoas têm, algumas dessas qualificações que as pessoas têm. Mas eu pude passar por isso porque eu sou clínico acadêmico. Quem quer só ir para a clínica vai ter que considerar essa qualificação, vai ter que considerar passar por algum tempo, talvez, em hospital. Então, assim, quando você termina a sua graduação aqui, existe o Foundation Year, que agora eles estão chamando de Dental Core Trainee, que você pode fazer de 1 a 3 anos e, de novo, passa por processo de recrutamento nacional, vai ser chamado quem tiver maior pontuação, pode ser em qualquer lugar do país e é de acordo com as especialidades. Eu tenho vários colegas passando por isso, mais novos que eu, passando por essa fase agora, que eles têm que fazer o que eles chamam de DCT, né, que é esse Dental Core Training. E a boa coisa desse Dental Core Training é que você pode passar por várias especialidades e você não precisa se comprometer a uma especialidade. Então, por exemplo, se é uma coisa que você não sabe para onde você quer ser especialista, você tem uma ideia do que, mas não tem certeza, você pode ter essa experiência de vida. Então, a ideia é você dar 12 meses de bolsa, né, de fomento. Você pode escolher a especialidade que você vai, desde que você passe pelas provas e tudo, e a cada 12 meses você pode mudar de especialidade se você quiser. Ou você aplica para o próximo na mesma especialidade se você gostar muito da especialidade. Então, eu acho que é interessante, porque principalmente para quem acabou de graduar, te abre os olhos de ter experiência para ter certeza de que você quer investir nessa carreira. E aí, quando você tem, por exemplo, você tem 1 ano, 2 ou 3 anos desse DCT, nessa via de DCT, ou você aplica para o Special Training, que é que eles chamam de STR, de Special Training, e aí você tem essa bagagem dos DCTs que você pode ter feito antes, ou você aplica para um emprego, não é um training, não é um cargo de treinamento, mas é um cargo mesmo, um emprego comum, que é de Specialty Doctor,
que tem aqui, que te dá a oportunidade de continuar trabalhando na área, mas você não vai atingir nenhuma certificação. Então, você é só um emprego. Mas te dá a oportunidade de continuar aprendendo, de continuar exposto, de continuar trabalhando com pessoas da área e te dá mais chances de conseguir, de garantir a sua vaga de especialidade, de special training. Então, existem muitas vias que você consegue fazer. Claro, como você falou antes, o primeiro passo é conseguir validar o diploma. Sem dúvida nenhuma. Até porque, se você não tem o diploma, existe a chance de você ter o diploma temporário, mas eu não sei, Miss, se agora a gente consegue fazer essa via. Eu estou até procurando um colega que possa falar sobre isso. Eu encontrei uma colega, mas já faz um bom tempo que ela fez, então eu não sei se o processo ainda está igual, mas eu vou encontrar a respeito. Mesmo assim, o temporário é por um curto período. Tipo, se eu não me engano, tem um limite de 1 ano, é uma coisa assim. Então, nem sei se vale tanto a pena assim, para quem quer realmente ficar aqui, né? Então, tem isso também. Então, você tem que sempre se atualizar para saber o que mudou, o que não mudou. Agora faz 4 anos que eu fiz, mas é importante se atualizar e sempre assim, começa. E eles nem se interessam em saber, assim, se você não tem o registro full, eles chamam full registration, se você não tem isso, às vezes eles nem se interessam muito, porque vai criar problema para frente. Eu tive uma colega agora que acabou de entrar, o mesmo cargo que eu, em outro hospital, também estrangeira, não é brasileira, mas estrangeira, e teve problema com isso por causa do registro com o GDC. Então, é uma das primeiras coisas. Se é uma coisa que você almeja vir trabalhar aqui, tudo é muito bom. A especialização em si, ela é muito robusta. Eu acho que, claro, tem suas falhas, não é perfeito, ainda está em desenvolvimento, principalmente porque é muito comum nas áreas médicas. Para as especialidades odontológicas é relativamente recente também. E é um programa muito interessante, na verdade. Porque você passa por um programa parecido com o de residência médica, que você tem os assessments são bem parecidos com os de especialidades médicas, mas eles estão trazendo isso para a área odontológica. Então tem toda uma comissão trabalhando nisso para ter um processo robusto, para ter um processo justo. E você, por exemplo, todo mês eu tenho que passar. O meu curso são de 5 anos, mas eu faço 50% do tempo, né? Então, para mim, eu tenho que atingir o mesmo padrão que um full-time. Eu não tenho, eles não me dão uma ajudinha, né? Eu tenho que ser igualzinho, porque senão você não vai conseguir o diploma. Mas todo mês você tem que passar por assessment, você tem que organizar seus próprios assessments, no mínimo uma vez por mês. O seu orientador educacional, a gente tem sempre um acadêmico e um educacional. O da clínica, ele sempre vai te dar apoio, ele tá lá para te apoiar, de saber como desenvolver o processo, então você não vai estar sozinho. Existem as outras pessoas, seus colegas também. Meus colegas são muito importantes nisso para me ajudar. Alguns deles eu já vi que estão por aqui também. Apesar de não estar entendendo muito o que eu tô falando, mas eles estão por aí. E é muito importante. Então, você vai aprendendo no caminho. Eu lembro que o meu primeiro ano foi super intenso, porque eu estava só aprendendo como que eu tinha que, sabe, navegar pela especialização e pela instituição nova, porque eu estava no King's antes, né? E agora eu estou no UCL, na University College London, que são instituições diferentes. Eu não tenho muito contato no UCL, então para mim é todo um mundo novo desde que eu estava fazendo minha pesquisa, né? E os clínicos também são pessoas diferentes, eles são muito mais rápidos, são muito mais, assim, até para conversar com eles, às vezes eu tive que mudar um pouco a minha mente, porque o ritmo é muito diferente. Mas assim, você acaba pegando. Uma hora ou outra vai. Engata. Mas é muito diferente, assim. E eu acho interessante você ter a visão dos dois mundos. Mas o caminho da especialidade, no final, você tem um exame, de novo. Minha vida é fazer exames. Nossa. Eu achei que eu não ia passar de novo, mas estamos aí de novo. Tem um exame no final que é para você validar se você fez ou não, e o exame é com entrevista, com casos, né? Você entra para discutir casos que eles te dão, cenários que eles te dão.
E você tem que passar todo ano, você tem um review da comissão para saber se você está atingindo as metas anuais. Então, você senta com o seu orientador, você sabe que você tem que pedir. Então, às vezes, tem ano que você tem que pedir feedback, tem ano que você tem que pedir. Tem ano que você tem que pedir feedback do paciente, tem ano que você tem. Então, vai mudando de acordo com o estágio que você está. Mas sempre existe o mínimo que você tem que cumprir, e aí tem toda uma comissão, eu acho que passa por mais ou menos uns 10 especialistas na sua área, que vão analisar tudo aquilo, todo mundo junto, e vão saber se você vai progredir para o próximo ano ou não. Então, é bem robusto, é uma coisa que você não dá para levar assim, mais ou menos. É muito intenso. E assim, eu acho que você não tem que se preocupar, porque é um salário bom para quem. E você não precisa se preocupar em fazer outras coisas além. Então, é um tempo que você tem que se dedicar mesmo, para você conseguir entregar tudo que você precisa, para você conseguir passar. Outra coisa interessante que tem no meu exame, não sei se é para todas as especialidades, eu acho que é para todas as especialidades. Você tem que fazer uma prova de critical appraisal. Então, você tem que saber criticar papers, artigos científicos. Existe uma prova teórica para estomatologia, mudou esse ano, que a gente pode, em qualquer momento do treino, fazer essa prova. É como se fosse parte 1 e parte 2 agora. Antigamente era tudo junto. Você fazia a parte do critical appraisal e fazia o exame final, o exame de saída para ter o título, né? Agora a gente tem a opção de escolher e tirar do meio do caminho a parte do critical appraisal, que é um pouco menos... É mais genérico, porque não é de acordo com a especialidade, né? E passando essa fase, aí depois você se preocupa com a parte 2, que é mais difícil, que é mais relacionada à sua especialidade. É prova, prova, prova e não acaba prova. Não acaba. Quanto mais você vai, mais você tem que fazer. Eu tô vendo, não tem fim. Mas deixa eu ver se eu entendi. Essa especialização que você está fazendo, você está recebendo para fazer. Mas aquela clínica que você falou agora há pouco, que também é um exame nacional, o pessoal investe dinheiro para fazê-la, não é isso? Isso. Pronto. Então, só para o pessoal entender. Então, assim, nós que não temos, assim, o background da professora Tatiana, que está aqui contando a história dela, nós que trabalhamos com clínica no Brasil, né, a parte clínica, e aí queremos fazer o processo de registro aqui e depois tentar ser especialista aqui, o caminho é diferente, gente, é diferente, tá? A gente que não está na área acadêmica, o caminho é bem mais difícil, como a professora falou, tá? É um exame que vai analisar desde o seu portfólio. Então, quem pretende fazer isso aqui, vai logo preparando aí no Brasil, onde tiver todo um portfólio de casos clínicos detalhados, porque isso vai ser, assim... É muito importante. Muito importante no processo. Existe um exame chamado MJDF, que é um exame também, que é uma qualificação aqui, que é um dos pré-requisitos para você conseguir ter a chance de ser um bom candidato para aquela vaga de especialidade. E dá um pontinho a mais, Exato. E a especialidade é bem cara, é pago por ano, e assim, dependendo da especialidade que você vai fazer, vou colocar aqui, só para vocês terem uma noção, 25 mil K por ano, 25 mil libras por ano, 30 mil, então assim, não é isso? É mais ou menos, né? Se você entrar na especialização que nem a minha, por uma trust, pelos hospitais, né? Daí você recebe para isso. Como trainee, como parte da especialização. Mas existem outras que existe o custo. Mas, assim, antes disso, você também pode ter os cargos de clínica você pode ir construindo o seu portfólio também lá. Então, se você não tem no Brasil, vale a pena pensar em vir, trabalhar um tempo aqui, se você validar o diploma, mesmo que seja clínica geral, mesmo que seja NHS, não importa onde você trabalha, mas você tem esse portfólio. E eu tô super disposta, quem quiser entrar em contato comigo depois para fazer pergunta, como que eu fiz o portfólio, eu tive a ajuda de outras pessoas com portfólio, então eu posso tentar ajudar nessa parte também. Mas isso é uma das coisas que eles olham, porque é uma das formas de você mostrar como você
se você é especialista no Brasil já, por exemplo, também se você tem muitos casos, muita experiência, é uma forma de você mostrar que você já tem isso na bagagem, né? Então é importante. E conta muito. Maravilha, é isso aí. Então é isso. Então, são basicamente, então, deixa eu ver se eu entendi bem. Resumindo tudo aqui. São Uhum. basicamente três caminhos. Tem o caminho daquele acadêmico, que é puramente acadêmico, que vai tentar entrar em especialidade aqui. Tem o caminho de quem é clínico, vamos dizer, passou pelo processo, e quer pegar um pouco do acadêmico para ficar nos dois mundos, como você fala. E tem o caminho só clínico. É isso aí? Entendi. Isso, tem as três vias. O acadêmico só é parecido com o processo do Brasil, você tem que ter toda a sua experiência de publicar, de apresentar em congresso, ter aquela bagagem acadêmica mesmo que é parecida com a do Brasil. Então, você aplica para os empregos baseado no que você tem. A parte clínica acadêmica, que é o que eu estou fazendo, você tem que ter o ORI, você tem que validar seu diploma, ou ORI ou LDS, e existem esses cargos agora que se você tem um pouquinho de experiência acadêmica, você pode mostrar isso na aplicação, e aí você pode aplicar para Fellow. Então, você pode tentar. O objetivo é você ter o interesse de fazer um doutorado. Então, se você não tem interesse de fazer doutorado, acho que não é tão interessante, porque eles vão talvez te cobrar isso depois. Eu não sei. Eu acho que é uma coisa que porque eles estão investindo em você para se virar acadêmico também. E o lecture é quando você já tem o doutorado, que é o meu caso, que você tem um pouco dos dois mundos. Você está fazendo especialização clínica, está continuando com a carreira acadêmica. Então, para mim, o objetivo do lecture é você virar independente. Então, você continuar aplicando para bolsas, para verbas de fomento, para bolsas grants, né? Bolsas grandes de pesquisa. Você aplicar para você ter alunos de pós-graduação, co-orientar alunos de pós-graduação, fazer ensino nas universidades. A gente faz colaboração com outras universidades também. Porque, particularmente no ISHMA, onde eu tô, não tem graduação, só tem pós-graduação. Então, você tem toda essa parte acadêmica. Existe também a parte só clínica, que é você entrar para a especialização clínica, mas aí exige de você ter uma bagagem clínica maior, principalmente no Reino Unido. O fato de você ter experiência clínica no Brasil, às vezes, dependendo de quem está olhando o seu portfólio, não vai fazer muita diferença. Infelizmente, isso me corta o coração. Porque a gente sabe que a educação em odontologia no Brasil é muito boa, mas é uma coisa que eles passam batido. É muito triste. A não ser, claro, dependendo da sua experiência. Para mim, eu tive pouca experiência de qualquer forma, clínica. Mas você tem que meio que provar e é bem árduo, assim, você tentar conseguir provar. E às vezes depende muito de quem está vendo, de quem é seu assessor. Então é bem triste, assim, mas existe essa oportunidade também. E se você não conseguir direto, assim, de cara, sem passar por experiência clínica aqui no Reino Unido, você sempre tem a oportunidade de aplicar. Não vamos entrar no assunto de visto e tudo, mas assim, você tem a oportunidade de assim, aplicar para empregos que te dão essa oportunidade para, se você quiser pensar, planejar e entrar na especialização. Ficou mais estruturadinho agora? Ficou É bem. difícil mesmo entender todo o processo. Eu demorei muito tempo para entender, para saber de todos os cargos, todas as possibilidades. E às vezes você conhecer as pessoas lá dentro. Então, por exemplo, você sabe que você quer fazer orto. Começa a conversar com pessoas que fazem orto, porque as especialidades também vão variando. Como que funciona? É o recrutamento nacional para todas as especialidades, mas você conhecer as pessoas lá dentro, mostrar interesse. Quem abre é interessante, porque quem abre as vagas é um pouco de acordo com a demanda também, sabe? Então, não necessariamente você fala, não tem nada aberto, vou deixar para lá. Às vezes, você mostrar seu interesse faz a pessoa pensar. Se eles estiverem precisando de alguém na área, eles vão pedir para abrir uma vaga. Então, é uma coisa que você tá no meio também te ajuda no network, sabe? Você conhecer as pessoas, mostrar interesse, bater carteira lá, falar, não, eu quero fazer a especialidade, eu quero estar aqui. E eu lembro que quando eu fiquei uma época sem emprego, que foi no meio tempo, sem conseguir bolsa e tal, foi uma das épocas que eu ia lá, eu ia ajudar, eu tinha meu título, minha validação, então eu podia ir lá para observar, fazia, sei lá, ia à noite, ou no fim de semana, ou em horários extras que
que eu podia para começar a conhecer, mostrar minha cara. Mostrando interesse, porque quem não é visto não é lembrado, né? Essa parte é muito difícil, assim, Ah, principalmente eu sou um pouco acanhada, eu tenho vergonha, eu não gosto de incomodar as pessoas. Eu lembro que essa fase foi muito difícil para mim, mas vale a pena, assim, se você alcança o que você quer, vale a pena. maravilha. Eu gostaria de saber onde é que estão essas vagas, como é que eu encontro uma vaga para aplicar? Como foi que você... Boa. Essa pergunta. Não, boa mesmo, uma boa É? pergunta, que eu esqueço que é uma coisa. Enfim, existe um site que é nacional, que chama Oriel, que é um site que eles colocam todas as vagas disponíveis no país, todas as especialidades, todos os tipos de carreira. Então, pode ser de CT, pode ser de especialidade, pode ser de. Então, tem de tudo. Pode ser de clinical lecturer, pode ser de clinical fellow. Todas as vagas vão estar lá, de acordo com as especialidades. Elas abrem um pouco bem perto do deadline. Então, assim, às vezes é interessante, você tem que estar meio que pronto, então vale a pena. Você consegue olhar as que já fecharam, você tem que se registrar, se eu não me engano, é Oriel, ORIEL, .co.uk, que é, você se registra e aí você tem acesso a ver tudo que tá lá. E aí você consegue ver é, oportunidades passadas, que já fecharam, mas você consegue ver o job description, o que você precisa ter, o que você precisa de qualificação para você conseguir aplicar, como é o cargo, quanto você vai ganhar, tá tudo lá. Então, se você tem uma noção do que você quer fazer, você pode começar a dar uma fuçada, começa a ver o que precisa e você já começa a se preparar antes. Eu tive muita ajuda de pessoas que passaram pelo processo para me ajudar a montar portfólio, fazer a aplicação em si também, me ajudar, muita gente me ajudou. E, de novo, quem precisa de ajuda, eu tô super aberta, tô super disponível a ajudar quem precisar. É só mandar mensagem no Instagram para mim que eu vejo. Não sou muito boa, né? Como você pode perceber, mas a gente tá aí. Mas Ah, esse site tem tudo e você consegue descobrir tudo que você precisa se preparar para ter uma chance maior. Não é tudo que você precisa ter. Então, assim, não é muita coisa, mas assim, não são todos os elementos que são obrigatórios. Então, tenha isso em mente também, que assim, não desista porque você acha que tem muita coisa que tem que fazer. Eu acho que é muito relativo, de acordo com a sua experiência. Então, é muito subjetivo, é confuso, é difícil de entender como é que, onde que vai, como que navega pelo site, como que acha as vagas, mas geralmente eles abrem, tem que fuçar bastante. Geralmente eles abrem vaga uma vez por ano, ou de acordo com a necessidade deles, e geralmente abre a cada ano acadêmico. Então, geralmente as vagas começariam ou em setembro, ou começam no meio do caminho, que é em março. Mas a aplicação começa a abrir uns meses antes. Alguém perguntou sobre. A Nathalie perguntou sobre abordar um professor para vaga de doutorado. Vaga de doutorado já é um pouco diferente. Se você quiser fazer a vida acadêmica, você não precisa passar pelo GDC, você não precisa validar a sua área clínica. Se você não precisar ir se você precisar ir para clínica, então, por exemplo, se você tiver um doutorado clínico que tenha envolvimento clínico, eu não tive, mas tem áreas que precisam, você consegue usar o seu registro temporário. Porque você vai estar dentro de uma universidade, provavelmente, dentro de um hospital, você vai ter supervisores, orientadores, então você não vai precisar ter o seu próprio registro se não for o seu interesse. Você pode ter, mas você também pode aplicar para o temporário e você vai ter o suporte dos especialistas, das pessoas que têm o título. Eles vão ser meio que responsáveis por você e tudo bem, você pode fazer a parte acadêmica. Para você aplicar para doutorado já é diferente, então depende muito da área que você está, depende de quem está fomentando, depende de quem pode te dali, receber aqui no Reino Unido. né, também a linha de pesquisa. A linha de pesquisa. Ela conseguiu uma vaga porque ela teve a sorte que a linha de pesquisa dela lá na Índia bateu, casou bonitinho com a linha de pesquisa que o pessoal está fazendo na Guy's College. E Isso. ela conseguiu, ela tirou um registro temporário, ela passou um ano fazendo essa pesquisa com eles, e foi assim. Ela entrou em
contato diretamente, ela também fuçou. A gente tem que fuçar a internet, tentar ver quais são os departamentos nas universidades, qual é a sua área. Minha área é patologia. Onde é que tem patologia lá em Londres? Quais são as universidades? Então, quem é o pessoal do corpo clínico, do corpo acadêmico ali, daquela especialidade? Nos hospitais, né? Que essas vagas estão nos hospitais, é isso? E aí, e tentar o contato mesmo, manda um e-mail. Ó. O Arthur, quando ele fez a live, ele contou, ele entrou em contato mandando, sabe, assim, essa abordagem direta, de tentar mandar um e-mail, entrar em contato com o professor que faz uma pesquisa na mesma linha que a sua, e acaba que dá certo, né? Às vezes o casamento dá certinho, casa bonitinho. Com certeza, foi o que aconteceu muito comigo. E às vezes, se você já tem um link acadêmico no Brasil, vai perguntando para os seus colegas, para professores de universidades, professores que estão na sua área, com certeza alguém vai conhecer alguém que vai conhecer alguém que de repente teve experiência e pode de repente te ajudar, pelo menos te introduzir para te apresentar para a pessoa. Para não ser aquela coisa muito estranha, né? Uma pessoa de repente aparece do nada. Ajuda muito se alguém já conhece a pessoa, que foi o nosso caso, que uma outra professora do departamento conhecia a equipe do King's College. Eles vieram para o Brasil por ela, e por ela que a gente meio que achou que a minha orientadora daqui do King's ia e tal, e começou por aí. Então, com certeza, fuçar é muito importante, ainda bem que a gente tem internet para isso agora, mas conversar com colegas é muito mais importante, eu acho. Porque você acha vagas que você nem estava sabendo, porque é difícil você fuçar tanto também, né? Yeah. Mas a minha vaga mesmo, eu fiquei sabendo porque eu estava lá dentro, tava no departamento, aconteceu que eu estava lá e alguém falou, nossa, acabaram de abrir a vaga de clinical lecture para medicina oral, para estômago. E aí era bem a época que eu estava tentando, juntando meus documentos para fazer e tudo, porque seria meio que a próxima fase. Porque, assim, na fase que eu estava, eu não me importaria em voltar um pouco para trás, porque a gente sabe que, como dentista, a gente já tem nosso diploma, quando a gente valida de novo, a gente sente que volta um pouquinho para trás, né? E é meio assim, se você tem que passar por exemplo, virar specialty doctor, ou se você tiver que aplicar para dental core trainee, ou para outra coisa que seja antes do special training, que eles consideram, né, assim, abaixo do special training, você meio que sente que volta um pouco para trás, porque você vai ter que fazer outras coisas que você não necessariamente faria na sua especialidade, principalmente se você já tem muita experiência no Brasil, na sua especialidade. Mas, e para mim era um pouco disso, na época eu já tinha feito meu doutorado, meu pós-doc, falei, bom, se eu tiver que voltar para DCT, tudo bem, eu faço, eu volto para Special Doc, eu tinha que relembrar muita coisa da minha especialidade também, porque já fazia anos que eu não trabalhava com estômago mesmo, né? Então, eu tive que reaprender muita coisa, mas para mim fazia muito sentido eu já começar com a especialidade, porque demora 5 anos, porque eu passei pelo doutorado, pelo pós-doc, e falei, nossa, se eu te conseguir essa vaga seria perfeita, porque eu consigo juntar as minhas duas experiências e passar pelo treino, passar pela especialização, que eu conseguiria, teria uma oportunidade de começar do zero, assim, do básico, e, assim, atingir o nível que é esperado de um especialista. Então, outra coisa que me ajudou muito, eu tive muita sorte também de ter passado durante o meu doutorado e a minha iniciação, eu tive muita experiência como orientadora no Brasil, que ela mesma tem um ambulatório no Brasil, trabalhando com a dermatologia, e lá eu tive muita experiência. Então, quando eu era bem novinha, eu passei por essa fase e eu lembro que eu gostei muito de trabalhar no hospital, eu gostei muito de ter interação com uma equipe, de trabalhar com profissionais da saúde diferentes da minha. E apesar de eu ser uma pessoa um pouco tímida, eu sempre gostei muito de ver pessoas. Eu cresço mais aprendendo com outras pessoas, né? Normalmente, eu sinto isso. E para mim, eu falei, eu não sei se eu quero ficar dentro de uma clínica particular, não sei se é isso que eu quero. Então, para mim, foi muito importante eu tentar outras perspectivas. Aliás, quando eu decidi ser dentista, quando eu decidi fazer odonto, eu lembro que eu tinha 14 anos, talvez, e eu lembro que na escola veio ter essas palestras de carreira, e aí eu escolhi odonto e algumas outras coisas da área de saúde, e eu lembro que o dentista falou assim, você não precisa ser só dentista. Você não precisa estar só na cadeira odontológica todo dia, porque era meio que o conceito, né, na época, quando não tinha muitas das oportunidades de ir para o exterior, ou enfim. E ele falou da área acadêmica, ele falou de ser professor, ele falou de como você podia expandir a sua área sendo dentista. E aquilo abriu minha cabeça, porque eu já sabia que eu queria área
de saúde, mas eu não sabia, eu não queria ser médica, porque eu falei, eu não vou conseguir, eu tinha receio, eu não queria passar por tudo aquilo, enfim. Eu sabia que era muita dedicação, mas eu sabia que eu queria na área de saúde. E aí, quando eu achei esse dentista fez essa palestra, meio que abriu assim minha mente, e foi ali que eu decidi que se eu fosse fazer odontologia, eu provavelmente iria tentar outras coisas além de só fazer clínica geral. Não, por favor, não é minha. Eu acho clínica geral incrível. Eu não tenho capacidade de fazer clínica geral hoje. Eu acho que eu não teria. Eu teria que passar por uma fase de adaptação de novo. Consigo fazer o básico. Se eu tiver que fazer, eu faço. Consigo fazer diagnóstico, consigo ainda saber se é um problema odontológico, se não é, que na minha área é muito importante fazer excluir primeiro. Mas o tratamento em si, eu tiro o chapéu para os meus colegas de primary care, de clínica geral, porque é difícil, é trabalho duro. Mas para mim sempre foi assim, eu lembro que tinha um dentista meu quando eu era criança, que ele era muito amigo da minha mãe. Então ele conhecia a minha família inteira, ele conhecia a gente desde que a gente era muito pequeno. Ele olhava para mim, eu entrei na odonto, falei, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ele olhava para mim e falou assim, você não vai ficar na clínica. Aí eu, imagina, eu adoro não tô ansiosa para ir pra clínica e tal. Eu tava bem no comecinho da universidade, da faculdade. E aí ele falava pra mim, não, acho que você não vai ficar na clínica, não. Ele estava Ele certo. acertou. Tô na clínica, mas bem mais focada, né? A gente não tem Sim. tanta parte mecânica, tanta parte mais braçal da odontologia. Na parte de estômago, quem faz estômago sabe, a gente faz muita parte diagnóstica e de investigação do que a parte de tratamento mesmo, tratamento assim, de tratamento odontológico. A gente faz muito referral para fazer coisas odontológicas e a gente fica mais na parte sistêmica ou de repente para fazer biópsia diagnóstica ou para fazer remover também, biópsia excisional também, para remover lesão, etc. Então, é uma área bem específica, é um nicho mesmo, mas é uma coisa que hoje eu posso dizer que depois de passar por tudo isso, eu acho que eu tô numa área que eu tô me sinto meio que completa, assim. Não tô no final no final da corrida ainda, mas a gente chega lá, né? É uma maratona, né? Mi, você Olha, sabe. passou bastante já nessa maratona aí. Você tá matando a pau em tudo, né? Em tempo recorde, A como gente eu vai falei. abraçando o que aparece na nossa frente. Em tempo recorde, então, assim, é um grande exemplo. Você está abrindo as portas, representando a gente lindamente. Então, tudo que eu tenho a dizer Estou fazendo meu assim, ó, melhor. Não sei se eu faço bem sempre, mas eu estou tentando meu melhor. você está Não tendo deixe ninguém falar mal de brasileiro. gratidão. Você está fazendo muito bonito e dando muito orgulho pra gente, viu? Você não faz ideia, eu estou muito emocionada em estar te ouvindo toda a Ah, experiência. Eu aprendi tanto aqui nessa live hoje, coisa que eu não fazia ideia. E você explicou lindamente, detalhadamente. Essa live, nossa senhora, essa live é sagrada. Vou salvar. fico feliz. Fico muito feliz, porque eu acho que é muito importante a gente ajudar um ao outro. Para mim, é como eu te falei, eu tenho tantas pessoas na minha vida que fizeram tanta diferença, mesmo que foi passageiro. Eu sempre lembro das pessoas que passaram e que te ensinam uma coisinha aqui, ou te ensinam coisas grandes, ou que estão ali toda sempre te ajudando a ir para frente. Pessoas daqui, pessoas do Brasil, que não tem como, não tem, você precisa de um suporte muito maior do que só você fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, mas o resto ao seu redor, você precisa estar muito atento a tudo ao seu redor, porque faz toda a diferença. E eu tô muito feliz, eu realmente fiquei muito feliz. Eu sou um pouco envergonhada, mas eu tava muito feliz de estar aqui, de aceitar seu convite, Obrigada. porque é uma coisa que no começo ajuda muito. A gente chama de comunidade, uma comunidade que se ajuda e você aprende muito um com o outro, porque você abre sua mente para saber como você pode passar por tudo isso e também ter a expectativa de que dá certo. Assim, dá certo para muita gente, por Isso. que não vai dar para você? Exato, você é um exemplo, ó, você está provando pra gente, olha, gente, dá certo sim, eu tô fazendo, eu tô conseguindo. E você já foi muito longe e vai muito mais, muito mais. Olha, Felipe, O acabou Felipe, com a minha amiga, beijo, Fê. uma O Fê foi um dos meus amigos que passou um tempo aqui. Eu conheci ele no Brasil, mas ele também passou um tempo aqui. A gente já dividiu muitas histórias, a gente aprendeu muito um com o outro também.
É isso, é muita gente que está aqui assistindo sabe disso, que eu levo tudo que eu aprendi. Minha família sempre me deu muito apoio também. Minha mãe está assistindo, então, mãe, muito obrigada. A família também ajuda muito, porque de saber que você está indo no caminho certo, porque é tudo tão difícil. E você nunca sabe se você vai conseguir, e exige tanto de você, e é um país diferente, são pessoas diferentes, você não sabe se você tem capacidade de chegar lá. E para mim, tá onde eu tô hoje, por mais que ainda eu não sei para onde eu tô indo, assim, se eu vou conseguir passar por essa fase, onde eu vou estar da próxima vez que de repente a gente vai conversar, mas quando eu terminar essa fase agora, eu ainda não sei, mas é assim mesmo, né? Eu acho que a gente tem que continuar a navegar, continuar a remar. Um amigo meu falava para mim que a gente tem que continuar a remar. Isso, força! E eu comecei aí, viu, Minas? Comecei na sua terra, em Fortaleza também. Tenho muitos amigos de Fortaleza, alguns estão assistindo, inclusive, que eu já vi. E minha educação começou de Fortaleza. Eu comecei a ser uma pessoa muito mais aberta em Fortaleza, para você ver. Tudo isso faz muita diferença. As pessoas que me conhecem aqui falam: nossa, você é tão aberta, você, né? A gente é muito warm, é muito receptivo. E quando eu mudei para Fortaleza, eu lembro que foi uma fase diferente da minha vida também, que foi na época de escola, eu era criança ainda. Criança, adolescente, aquela fase meio estranha, sabe? E eu lembro que teve pessoas maravilhosas ao meu redor, foi uma fase difícil, mas eu aprendi muita coisa nessa parte humana também, que hoje, depois de muito tempo, você vê como faz diferença você saber se comunicar, você saber se relacionar bem com as pessoas, você respeitar qualquer tipo de pessoa, qualquer relacionamento que você tem. Porque você vê muito disso acontecendo. Mas você precisa ser aberto e você precisa ser uma boa pessoa para você poder abraçar tudo isso e levar e fazer isso uma coisa boa e progredir na sua carreira, mas assim, também ser um ser humano decente, como minha mãe me ensinou a ser, né? Então acho que ela tá de parabéns. Assim, e gratidão a ela e a você, meu anjo. Nossa, você olha essa live, ouro, ouro puro. Ah, eu fico feliz. Vai muita gente, que eu tenho certeza que tem colegas que estavam com dúvidas. Eu mesma, muita coisa que você falou aqui, eu não fazia ideia, aprendi bastante. Então, muito, muito obrigada de coração, viu? Espero que a gente não perca contato, espero que a gente possa se Tô encontrar. esperando sua visita, Mi. Por E eu, aqui. deixa eu só abrir esse negócio desse lockdown, normalizar as coisas, a gente vai marcar. Tá bom? Que eu quero dar um abraço bem forte pessoalmente, tá joia? E é isso, gratidão. Beijo. Muito obrigada, Mi, por me receber aqui. Foi uma conversa incrível. Eu super me diverti. Eu tava assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Porque eu nunca fiz uma live na minha vida, eu não sou muito boa nisso. Olha, que Mas eu tô honra super pela honrada de poder ser uma das entrevistadas. Você tá fazendo um bem tão, tão grande para muita gente. Você tem mais de 2.000 seguidores agora. gente. Parabéns, você tá Ai, não me fazendo. faz chorar, por favor. Vai ajudar muita gente, porque é criar essa comunidade e ter pessoas abertas e pessoas que estimulem mesmo. É um trabalho duro isso, viu? Você tá ali, você tá positivo, eu vejo suas postagens, você mantém um nível da sua comunidade, dos seus grupos, que eu vejo no Instagram e no Facebook, que é para isso, é para as pessoas se ajudarem, para as pessoas se entenderem, para as pessoas todo mundo tentar crescer junto. Isso é tão importante, isso é muito importante. E eu super apoio tudo que eu puder fazer para te ajudar. Me chama, eu tô por aqui. Viu? Eu tô speechless, total. Você tá fazendo um serviço lindo, um trabalho lindo. E no meio de todas as suas confusões da vida do lockdown, tentando passar na prova que tá difícil, você é incrível, de verdade, é um trabalho incrível. Então continua firme e forte. Obrigada. Firme e Obrigada, forte, viu? pessoal. Um beijo grande. Obrigada por estar aqui conosco. Desculpa te fazer chorar. Olha, Se for de alegria, tá bom. é de alegria e de muita emoção e de gratidão, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tati, um beijo para você. Adorei vir por aqui. Valeu, amor. Até Beijo. mais. Até mais, pessoal. Até a próxima.